Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver as variações linguísticas, tá? Então, vocês podem acompanhar aí pelo livro de vocês, tá? Ou então por aqui mesmo, tá? Sabendo que ele está lá na página 159, vocês vão verificar o conteúdo por lá, fazer a leitura, tá? E aqui eu vou estar mostrando para vocês os pontos principais, tá? Das variações linguísticas e do estudo da língua portuguesa. Aqui, iniciando, a gente tem contexto histórico, né, da língua portuguesa. No caso, a origem, né? Então, o português, ele tem origem em Portugal, né? Aqui o primeiro tópico, a gente vê que português é um dos 10 idiomas mais falados no mundo, né? No caso aí ele está na sexta posição, né? Justamente por conta dessa situação, porque como nós fomos colonizados por Portugal, ele tem essa origem portuguesa. E ele não é falado só aqui, né? Ele é falado em outros países também. A sua estrutura de língua neolatina mantém-se, mas recebeu ao longo de seu período de formação a contribuição de outras línguas, especialmente o árabe e as línguas germânicas. No período renascentista, o grego e o latim erudito contribuíram para uma maior variedade vocabular, bem como a estruturação linguística e gramatical. Com as grandes navegações e as descobertas, a língua portuguesa adotou vocábulos de diferentes origens. Nos séculos XVIII e XIX, sofreu influência do francês, no século XX do inglês. Né? Então, aí é a origem, né? Que ele sofreu influência por várias outras línguas no decorrer das colonizações, né? das, é, da evolução histórica, das grandes navegações. Tudo isso fez com que a língua portuguesa sofresse essas transformações e chegasse ao nosso país da forma como ela é hoje. Né? Isso foram grandes mudanças que aconteceram ao longo da história, ao longo dos períodos, ao longo dos acontecimentos históricos, como vocês já tiveram uma base em história. E a língua portuguesa, ela é uma língua que sofre constantes mudanças, né? Porque ela tem várias situações e as pessoas é, são falantes e os falantes eles têm essa liberdade de lidar com a palavra, né? Então tudo isso é mudança, né? Todo momento a nossa língua ela está mudando, ela está sofrendo transformações, né? Justamente porque nós somos falantes e o falante ele vai modificando, ele vai adequando conforme a situação, conforme melhor for para o seu uso, né? Como nós vamos ver agora nas variações linguísticas em si mesmo, né? Curiosidade. Para se ter ideia, admite-se haver 360 mil palavras na língua viva do Brasil e 340 mil na língua viva em Portugal. É imenso o legado cultural acumulado ao longo da história e que os falantes necessitam conhecer, dominar e usar. Em termos de uso dos vocábulos da língua, há quem afirme que uma criança usa 1.000 palavras, um adulto 2.000, uma pessoa culta 5.000, uma pessoa erudita 10.000, o brasileiro médio usa 2.000 palavras. Então, como vocês puderam ver nessa curiosidade, há toda esse uso da palavra, né? E conforme usamos a palavra, a língua portuguesa, ela vai tendo essas mudanças, essas transformações. Por isso que ela é uma língua em movimento, porque ela sempre vai ter alguma novidade, alguma palavra nova que surgiu e que nós acabamos conhecendo e acabamos nos adaptando e às vezes até acabamos usando expressões novas por hábito de convivência com alguém, né? Ou em alguma região, né? Então tudo isso é variação da linguagem, né? Porque ela teve origem no português de Portugal, né? E esse português de Portugal, ele sofreu várias influências, né? De outras
sociedades, porque eles tiveram várias formações sociais, né, lá para a Europa. Então, isso tudo interferiu aqui. Quando o português chegou aqui, o português de Portugal, ele foi se adaptando à nossa sociedade. Hoje ele é esse português do Brasil aqui que nós usamos muito, né? Então aqui a gente tem as variações linguísticas. A variação geográfica são aquelas variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região. Tomamos como exemplo a palavra mandioca, que em certas regiões é tratada por macaxeira, e a abóbora, que é conhecida como gerimum. Então, a variação geográfica, que também é conhecida como variação regional, nós vamos ver muitas palavras que são usadas em determinadas regiões de um jeito e varia, né, de região para região, de localidade, né, como as pessoas do interior, as pessoas da cidade, que têm um modo de falar diferente, né, isso é variação geográfica, né, a palavra que muda de acordo com a região em que nós estamos. A pessoa se habitua também com aquela palavra de determinada região, né, como ele dá o exemplo aí de macaxeira, que aqui eu conheço como macaxeira, né? Mas muitos conhecem como mandioca, principalmente para as outras regiões do Brasil, os outros estados, né? Variação situacional ocorre de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Então, aqui, na variação situacional, nós temos as situações formais e informais, que nós já vimos em outra aula, que são as situações da linguagem formal e informal. A linguagem formal, que é usada numa situação mais que nós temos que tratar, falar com mais rigor, né, da língua, e as informais é quando nós estamos numa situação com familiares e amigos que não nos preocupamos tanto, né, e aí entra até as gírias, que acabam sendo muito utilizadas na variação situacional. A gíria também é usada na variação sociocultural, né? Porque é de adolescente, né? De jovens. E a sociocultural, ela leva em consideração idade, estudo, né? Formação, estudo, idade, diferenças, né? Sociais, de costumes e variação na faixa etária do falante, né? Então, por isso, a variação sociocultural também pode ter a gíria, né? Justamente por conta dessas situações, né? Do adolescente, do, do jovem que fala muitas gírias e também pessoas com costumes mais rudimentares, né? E a variação histórica, que é aquela que sofre transformação ao longo do tempo, como, por exemplo, a palavra você, que antes era voz-me ser, né? E que agora, diante da linguagem reduzida no meio eletrônico, né, como eu já falei para vocês, lá no WhatsApp usamos hoje em dia muito apenas a redução, que é o V e o C, né? O mesmo acontece com as palavras escritas com PH, como era o caso de farmácia, antigamente que era escrita com PH e hoje é escrita com F, né? Então, essa variação histórica é o que entra aí na história da língua portuguesa, porque os textos eruditos, os textos antigos, arcaicos, eles eram escritos com mais rigor das normas e das regras gramaticais, né? Hoje em dia já há uma certa liberdade na escrita e na fala, né? Quando temos que usar a linguagem formal, né, nós usamos, mas hoje em dia, com a tecnologia, se utiliza muita linguagem informal também, principalmente nas redes sociais, né? Como nós já vimos lá quando vimos linguagem formal e informal. Aqui eu trouxe um exemplo de variação sociocultural, né? Que é a gíria, né? A gíria pode se encaixar em vários tipos. Falou, mano. Aí ele está falando com um amigo e com uma senhora. Bom dia, a senhora está bem? Então ele usou, né?
uma linguagem para cada pessoa com quem ele se comunicou. Por isso, ele usou expressões diferentes. Uma mais informal, falou não, e outra mais formal. Bom dia, a senhora está bem? Então, ele soube aí usar conforme a situação, né? Também. Aqui a gente percebe parece ser um advogado, né? Que está lá no tribunal. E ele usa a linguagem com mais rigor lá no tribunal. Senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos, já conhecidos por todos. Então, aí ele falou totalmente formal, né? De acordo com a situação que ele se encontrava. E a segunda imagem abaixo, ele já está num local descontraído, parece uma lanchonete, né? Falando com amigos. Caras, vamos cair na real, a testemunha só enrolou. Né? Então, aí ele já falou totalmente despreocupado, com uma linguagem formal, uma linguagem mais acessível aos seus amigos, bem descontraído. Né? Então, aí é um claro exemplo de variação situacional. De acordo com a situação, ele usou uma linguagem diferenciada. E a variação histórica, né, que como eu falei no início da aula, né, a língua portuguesa ela teve várias mudanças ao longo da história, né, e isso nós veremos muito em literatura, porque os textos literários, eles têm todas essas linguagens, tanto o português atual, o português arcaico, um português mais erudito, então tudo isso nós veremos nos textos. E como a gente vai observar aqui nesse texto, chega a ser até um pouco difícil de compreender os textos da língua portuguesa arcaica, porque era um português bem formal, bem erudito, e as transformações que a língua portuguesa sofreu também ao longo da história fez com que muitas palavras mudassem totalmente, não só na escrita como na fala, né? Então, esse texto aí é um trecho de um poema do século XII, né? Que era a língua portuguesa arcaica usada aí, né? No mundo não me sei parelha, mentre me for, como me vai, cajamoiro por vós, e aí, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia. Mal dia me levantei, que vos entornou de feia. Então, aí a gente consegue compreender algumas palavras só, né? Porque a maioria já mudou completamente, nem é mais o que aparece aí, né? Conforme está escrito nesse texto, já mudou completamente. Então, esse é um exemplo de um português arcaico, né? E já sofreu toda uma evolução. Hoje em dia, as palavras, são poucas as palavras que a gente consegue identificar nesse texto dentro da nossa língua portuguesa. Tá? Então, por isso, variação histórica. E nós veremos muitos textos com variação histórica dentro da literatura. Aqui a gente tem a variação regional, que também é conhecida como variação geográfica, né? Então, a variação regional geográfica é quando nós temos palavras que mudam de região para região, né? Aí é que eu coloquei esse porque eu achei interessante, que nós falamos bolacha e biscoito, né? Tem região que não diferencia, é tudo bolacha ou é tudo biscoito. Aqui, por exemplo, eu conheço bolacha como aquela bolacha de água e sal, né? E o biscoito é o doce, né? Então tem região que tudo é biscoito, que tudo é bolacha, enfim. É uma mistura, por isso aí eu coloquei essa imagem, para demonstrar isso, tá? E temos a tangerina também, que para mim é tangerina, né? Mas em outras regiões é mexerica. Já vi muita gente chamar de mexerica, não aqui no estado. Muito raro, raro mesmo. Mas muita gente chama de mexerica fora do estado. E bergamota eu nunca tinha ouvido falar, mas é usual em alguma região do Brasil, né? Então, bergamota é interessante, nunca tinha ouvido falar, mas é usual também, é de uma determinada região aqui do nosso país, tá? Então, aqui a gente percebe essa variação regional, porque em cada lugar se usa uma denominação diferente para uma mesma fruta, né?
não só isso, mas também as manias, né? Os usos da língua, né? Por exemplo, na Bahia, que fala oxente, essas coisas, né? No Nordeste, que também tem aquele modo de falar específico. Então, muda muito a forma de falar de uma região para outra. Isso é a variação regional, tá? E aqui a gente finaliza, tá? Com o assunto variações linguísticas, tá? Uma ótima semana para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamam. Tchau, gente.